Para matrizes numéricas, existe, conforme nem sempre dá para aplicar isso aqui não, tá bom? Mas sempre que você consegue se satisfazer com arquivos que sejam arranjos tabulares só de números, você simplifica muito a sua vida no Scilab, tanto para ler como para gravar arquivos. Tá bom? Seus arquivos não precisam conter só números, não. As primeiras linhas deles podem ser de texto. Tá? Um arquivo típico é como esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui, gente, é um arquivo com texto. Agora, a primeira linha, gente, é um arquivo com números. Só tem números no arranjo tabular, bem regular. Tá vendo? Tá na cara que isso aqui é uma matriz. Bom, mas as primeiras linhas podem ser um texto. O Scilab ignora completamente isso aí. Essa linha aqui é para nós, tá bom? Para a gente entender o que tem naquele arquivo ali. Então aqui, ó, são dados aqui sobre o clima de Belo Horizonte, tá bom? Aqui são os meses, tá bom? Que vai de 1 até 12. Aqui está a temperatura máxima média, aqui a temperatura mínima média, máxima recorde, mínima recorde, e aqui a precipitação. Tá bom? Quando você tem arquivos desse tipo, a gente consegue trabalhar com eles de uma forma muito facilitada no Scilab. Tá bom? Então, arquivos que tem uma explicaçãozinha em texto em cima, depois um tantão de números, tudo bem regular, formando uma grade, formando uma matriz, tá bom? A gente resolve a vida muito facilmente no Scilab, que é o que nós vamos ver aqui agora. A gente usa esses dois comandos aqui, fscanfmat e fprintfmat. Bom, você nem precisa nem abrir e fechar os arquivos. Você faz da seguinte forma: o fprintf é o seguinte, para você criar um arquivo, tá bom? Você já tem uma matriz R e já conhece o nome do arquivo, que você achou através de igetFile, por exemplo. Bom, então, aqui, ó, cabecalho, aqui é um vetor de strings que são aqueles textos explicativos, que vem no começo do arquivo. Bom, isso aqui, ó, grava a matriz R nesse arquivo arc, tá bom? As primeiras linhas do arquivo serão as linhas aqui desse vetor de strings cabecalho, tá bom? E depois, cada número é gravado com esse formato aqui, 5.2f, 5 colunas, 2 casas decimais. Ok? Então aqui, ó, vamos ver um exemplo aqui, ó. Se você tem essa matriz aqui, ó, A é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá bom? Você faz agora aqui, ó, escolhe o seu arquivo com o igetFile. Aqui você faz cabecalho, tá? É o nome que eu dei, né? Igual a um vetor de strings, tá bom? Meus dados, primeiro string, na primeira linha, tá bom? É um vetor coluna. E segundo, call 1, call 2, call 3. Bom, esse trecho de programa aqui produz esse arquivo aqui. Tá bom, gente? Olha que as primeiras linhas são o cabeçalho e depois é a matriz, essa matriz aqui, ó, escrita com esse formato 5.2f. Tá bom? Então, assim, é um comandinho para você escrever. É aquele mesmo comando do printf que vocês usaram, 5.2f, quer dizer, 5 colunas, 2 casas decimais. Tá? É a mesma coisa. Só que é um formato só para todos os números que você tem que colocar. Tá? Se você quisesse 3 decimais, seria 5.3f ou 6.3f. O cabeçalho é uma variável, tá bom? No caso aqui eu chamei de cabecalho, tá bom? E que é um vetor coluna de strings. Tá bom? Então, o seu arquivo produzido por esse comando vai ter cada linha desse seu cabeçalho seguida da matriz. Para você ler, aqui é o seguinte: você escolhe o arquivo, fala assim, R igual a fscanfmat, um comando. Tá bom? Do arquivo que você escolheu aqui. As linhas com texto no início do arquivo, as linhas não numéricas, são ignoradas e o resto vai para a matriz. Bom, então aqui agora, se a gente pegasse aquele arquivo anterior aqui, ó, você reconstitui a matriz M com ele aqui. Bom, você vai pegar esse arquivo aqui, ó, essas duas primeiras linhas vão ser ignoradas,
Bom? E o resto vai para a matriz M, que você colocou aqui como resultado do FSCANF-MAT. Bom, então aqui ó, tá aquele nosso arquivo com os dados sobre o clima de Belo Horizonte, e nós vamos fazer aqui um programinha que faz o seguinte: ele vai ler esse arquivo para uma matriz, bom, usando a função FSCANF-MAT. Tá? Dessa matriz, nós vamos extrair colunas correspondentes a cada uma daquelas coisas: máxima média, mínima média, máxima recorde, etc. Tá bom? Depois eu vou fazer um gráfico com todas as curvas de temperatura. Tá? Vou esquecer da precipitação e fazer um gráfico com todas as curvas de temperatura. X é o mês, tá bom? E o Y é cada uma dessas curvas. Olha aqui, gente, como é que fica esse programa, tá? Aqui localizo o arquivo. Aqui leio o arquivo. O arquivo, todos os números que estão lá vão para essa matriz chamada clima BH. Agora voltando aqui no formato do arquivo, tá bom? A primeira coluna é o mês. Segunda coluna, máxima média. Terceira coluna, mínima média. Bom, então é isso que está aqui, ó. A primeira coluna é o mês, eu não preciso de separar, tá bom? Mas a máxima média é o quê? Eu vou pegar dessa matriz aqui, que tem todos os números, eu vou pegar todas as linhas, segunda coluna. Tá bom? Extrair aqui a segunda coluna da matriz. Aqui, extraindo a terceira coluna, aqui é a quarta, quinta, a sexta. Bom, depois eu vou fazer plot 2D. O X é o que, gente? É um vetor que vai de 1 até 12, são os meses, tá? Que eu poderia ter lido, mas eu estou gerando ele aqui outra vez. E aqui, uma matriz contendo em cada coluna a curva que eu vou plotar. Tá? Em cada coluna tem uma das curvas que eu vou plotar, que é então a matriz feita pela justaposição, tá bom? De max med, min med, max rec, min rec. Tá? Aqui agora, alguém me tinha me perguntado sobre legendas. Você pode pôr legendas, um dos jeitos é esse daqui, ó. Um dos parâmetros do plot 2D, você escreve assim: leg igual a uma legenda para cada curva sua, e cada nome de curva você separa pelo arrobinha. Bom, além disso, eu estou colocando aqui um título para o gráfico inteiro, um título para o eixo do X, um título para o eixo dos Y. E com isso, você obtém esse gráfico aqui. Tá bom, gente? É um programinha simples e muito útil para vocês. Tá? Vocês vão ter muitas situações aí na vida que vocês vão precisar de fazer coisas simples feitas essa aqui.